E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Mais um vídeo aqui. Eu venho falar de um assunto bem importante que toda família deseja para o seu filho, para o seu marido, para o seu familiar. Não importa qual seja o grau de parentesco que você tenha com ele, mas com certeza você quer isso na sua vida, você deseja isso para o seu familiar. Então o assunto de hoje é: se você fizer isso, ele vive em recuperação. E o que você quer? Você quer que ele viva em recuperação? Você quer ver ele bem? Eu não acredito que tenha um pai, que tenha alguma mãe, que tenha alguma esposa que queira ver seu familiar mal, queira ver seu familiar naquele submundo da substância, que quer ver ele jogado no lixo, na escravidão da substância. Então vamos lá. No vídeo de hoje eu quero falar com você, mãe, você, esposa, que vem passando por essa dificuldade com seu filho, com seu marido, quer internar ele pela segunda, pela terceira ou por algumas vezes mais. Eu sei que é complicado, mas isso pode acontecer, isso faz parte da doença, a recaída. Ninguém está livre de recair, muito menos eu. Por quê? Quando eu descobri o tratamento, já foi me passado a seguinte frase: a recaída faz parte da doença, mas não da recuperação. Hoje eu vivo há 12 anos em recuperação sem recaídas. Claro que eu me esforço todo dia para que eu não venha a recair, para que não aconteça essa reviravolta e eu volte tudo que eu estava vivendo lá atrás, há 12, 13 anos atrás, naquele submundo que eu vivia. Então o que eu faço? Eu me policio, eu vivo o tripé da recuperação para que aconteça essa modificação diária na minha vida, que é viver a vida em recuperação, viver uma nova maneira de viver. E o que acontece? Eu também posso dizer, é um passo muito importante para as famílias ver seu filho, seu marido bem. Ver seu filho, seu marido vivendo a recuperação plena. Não importa se é com 1, 2, 5 tratamentos, mas eu vou passar aqui nesse vídeo de hoje o passo certo para você lançar o seu filho e seu marido da melhor forma possível em rumo à vida em recuperação. Isso é o importante, é você saber como lidar com as situações, o que fazer, quando fazer, como fazer. Aí sim você vai estar preparada para levar seu filho e seu marido a viver a tão sonhada vida em recuperação junto com você. Aí sim, porque a família também tem que estar preparada, a família tem que estar pronta para viver junto com o filho, com o familiar, essa nova maneira de viver. Não adianta somente largar o filho, o marido na instituição de tratamento e simplesmente dizer assim: pronto, me livrei do problema, agora é com ele, eu não tenho mais nada a ver com isso. Pelo contrário, a família também tem a parte dela. Mas eu não estou aqui para condenar você, mãe, você, esposa. Pelo contrário, eu estou aqui para ajudar e para alertar que, com o apoio da família, as coisas se tornam muito mais fáceis, muito mais importantes, porque a família é a base de tudo. E a partir do momento em que você consegue colocar a recuperação na vida, no cotidiano de vocês, as coisas fluem automaticamente. As coisas, vocês vivem essa nova maneira de viver ao natural, tranquilamente, sem impor regras, sem impor nada. Tudo tem que ser vivido de maneira que os dois, a mãe e o filho, aceitem, o pai e a filha, a mãe, a esposa e o marido, enfim, os familiares têm que aceitar essa nova maneira de viver. Eles não podem fazer isso
sendo obrigados, porque daí não dá certo. As coisas têm que ser feitas com muita dedicação, muito carinho, muita força de vontade. Aí as coisas acontecem de verdade. Então o que acontece na família é que quando seu familiar recai, é um sentimento de culpa. E isso eu posso falar porque quando eu passei por essa experiência, eu não cheguei a recair porque eu não concluí o tratamento. Mas eu fiquei um tempo internado, fiquei mais um mês sem o uso e o abuso de substâncias, e quando eu voltei a usar, a dor que a minha família passou e o sentimento de culpa que eu senti foi muito grande. Então imagina o que é o sentimento de culpa da minha família, o sentimento de impotência, e logo vem aquela pergunta. Eu tenho certeza que todas as famílias fazem essa pergunta para si mesmas. Onde foi que eu errei? Porque a família, ela vai se sentir no sentido de achar que ela tem culpa, que ela tem que abraçar esse sentimento de culpa, e na verdade não é. Uma recaída, ela não acontece de uma hora para outra, do nada. Não, ela acontece, ela é construída, ela é arquitetada, ela é planejada aos poucos, ela vem sendo alimentada todos os dias, ela até acontecer certa situação em que o dependente químico cria em sua cabeça, que seja quais sejam elas, ou uma discussão em casa, ou porque ele arrumou um emprego, ou porque ele pegou o dinheiro da rescisão, ou porque ele pagou contas a mais, enfim, porque ele está há certo tempo vivendo em recuperação. Então são diversos fatores em que se cria uma recaída. Então a família, claro que a família vai perguntar onde que ela errou, até porque se a família vem buscando tratamento, buscando ajuda de diversas formas, seja grupos de apoio, tratamento especializado com psicólogos, psiquiatras, amor exigente, Naranon, enfim, de diversas formas, ela vai se perguntar aonde foi que ela errou. Mas na verdade, a família, claro que a família pode ter cometido algum deslize, alguma coisa, pode. Mas o grande infrator, vamos dizer assim, é o dependente químico, que se coloca em situações de risco em algumas vezes, ou ele arquitetou essa situação por, como eu falei em exemplos anteriores, ganhou dinheiro, botou dinheiro demais na mão, adquiriu contas demais, não consegue pagar, se decepcionou com uma namorada, com a esposa. Ele cria algum motivo que, se acontecer aquilo na vida dele, o que ele faz? Ele vai lá e arquiteta a situação. Até porque, o que acontece? Na verdade, ele não se rendeu ao tratamento. Lá no tratamento. Então ele pode estar limpo há um mês, um ano, 10 anos, mas na verdade o que aconteceu? Ele não se rendeu lá atrás no tratamento dele. Ficou faltando a rendição ao tratamento. E aí ele não consegue botar em prática isso por muito tempo. Uma hora ele vai falhar na recuperação dele, porque ele se bota em situações de risco. Mas vamos lá. E aí a pergunta é: aonde foi que eu errei? Mas saiba que se você quer salvar da dependência química quem você ama, você não pode ficar se culpando com o acontecido. Você tem que tocar a vida, parar e pensar: poxa, agora já aconteceu. O que nós vamos fazer daqui para frente? Daqui para frente, o que vai ser feito? Eu vou abandoná-lo?
Eu vou deixar ele voltar lá como ele estava lá atrás, mendigo talvez, morador de rua, vendendo tudo que ele adquiriu? Então é a hora de parar, fazer uma retrospectiva do que foi feito e do que ele acertou e do que ele errou. E daqui para frente convencê-lo a ele a ir para um tratamento e não deixar que ele não faça novamente o que ele fez nessa vida em recuperação, nesse momento. Não importa se ele viveu um mês, um dia, uma semana, 10 dias, um ano, mas ele viveu em recuperação por esse período. Se é curto ou se é longo, mas ele viveu. E com certeza ele aprendeu coisas. Ele aprendeu também que ele jamais vai conseguir usar substâncias tranquilamente após um tratamento. Ele sabe que o caminho é a vida em recuperação, que não existe outro caminho mais. Ele já aprendeu que não existe mais vida tranquila após a substância, depois que se passa por um tratamento. Mas vamos lá. O que você pensa sobre seu familiar quando você interna ele a primeira vez? E quando menos espera, vem a notícia que ele recaiu. O que você pensa? A primeira coisa que se passa ou passou na sua cabeça é: vou largar ele de mão. A primeira coisa. Porque eu já investi, eu já levei ele para o tratamento. Já foi um esforço danado levar esse carinha para o tratamento. E aí agora chega a notícia que ele recaiu. Então eu vou desistir dele. Vou largar ele de mão. Ele só para se ele quiser. Também é uma crença limitante que muitas mães, esposas, vêm enraizadas nelas, que ele só para se ele quiser. E na verdade não é assim. Ele não para só se ele quiser. Ele pode ser influenciado a todo momento. Com certeza ele pode ter um auxílio para parar o uso e o abuso de substâncias. E aí, eu já fiz de tudo e ele não deu valor. Mas calma aí, o que você realmente quer para o seu familiar? Não é vê-lo bem? Então, para salvar da dependência química quem você ama, tem um passo a passo a ser seguido. E tenho certeza que não é desistindo dele que você vai chegar ao objetivo. Então, o passo a passo a ser seguido é colocar regras, colocar limites, ter inteligência emocional, respeito, dedicação, influenciar. Esses são alguns dos passos para se alcançar o objetivo. E aí sim, levá-lo ao tratamento. E aí ele se dedicar ao tratamento, se render ao tratamento. Isso é muito importante. A rendição ao tratamento. Ele enxergar que ele precisa daquilo ali. Que sem aquilo ali, que aquilo ali é como se fosse uma corda num poço. Ele está lá no fundo do poço. E o que ele precisa naquele momento é alguém que jogue a corda e puxe ele para cima. Claro que ele tem que se ajudar. Não adianta você tocar a corda para ele lá no fundo do poço e ele ficar de braços cruzados aqui, ó. Não vai adiantar nada. Ele não vai resolver nada. A sua ajuda vai ser em vão. Mas, com certeza, se você seguir esse passo a passo que eu falo sempre, que eu sempre estou batendo nessa tecla do passo a passo, com certeza você vai conseguir chegar ao objetivo. E qual é o objetivo? Salvar da dependência química quem você ama. Esse é o objetivo do canal, meu, de vocês. Uma coisa que você tem que aprender é que todo mundo tem o seu tempo. Talvez seu filho, seu marido, não vai se render ao tratamento na primeira tentativa. Isso você tem que estar bem ciente, que pode não acontecer de no primeiro tratamento
ele viver a vida em recuperação por longos e longos tempos. Pode acontecer. Como eu falei lá no início do vídeo, a recaída faz parte da doença, não da recuperação. Então, se ele vive em recuperação, um tripé da recuperação, trabalho, oração e disciplina, ele segue à risca tudo que é passado dentro da comunidade terapêutica. Ele vive uma recuperação limpa, clara, objetiva, ele não recai. Mas se ele se coloca em situações de risco, se ele se permite fazer coisas que os outros dependentes químicos não fazem, ele com certeza é um candidato a recair. Mas isso é assunto para outro vídeo. Os passos de uma recaída, o que não fazer para recair, porque o foco do canal é a família. Eu estou instruindo você, mãe, esposa, a auxiliar, a levar o seu filho, o seu marido ao tratamento. Isso que eu estou focado aqui. Até porque o dependente químico ele não assiste meus vídeos. Ele não assiste ao canal. Muitas vezes o dependente químico ele não tem acesso a um computador, ele não tem acesso a um telefone celular, até porque ele vende as coisas. Mas tudo bem, isso aí já é um assunto que toda mãe, toda esposa já está sabendo disso. E o conteúdo do canal não é interessante para o dependente químico. Ele não acha interessante, ele acha que é bobagem, que é besteira, que ele para quando ele quer, que ele faz o que ele quer da vida dele, ele faz o que ele quer com o dinheiro dele, até mesmo porque ele trabalha, porque eu sou um bobalhão, que eu não sei o que eu estou falando, que eu fui além, que eu precisei ser internado e ele não precisa, mas tudo bem. E aí assim, ó, se você fizer isso, ele vive em recuperação. E o que é que você tem que fazer? Influenciar, buscar a confiança dele em você novamente, dedicação, regras, limites, inteligência emocional, comunicação assertiva, empatia. Esses são os principais passos para fazer ele não usar mais, para fazer ele viver em recuperação. Então, se você fizer isso, com certeza você vai conseguir fazer com que ele viva em recuperação, levá-lo ao tratamento, fazer com que ele se renda e fazer com que ele enxergue que ele precisa disso para a vida dele. Isso só você consegue fazer. Mãe, só você, esposa, consegue fazer isso. E aí o que acontece? Você tem que ver que você é uma peça muito importante na vida dele. Você pode ajudar muito ele, ou você pode atrapalhar ele. Porque se você facilitar as coisas para ele, o que acontece? Ele vai achar que ele não precisa mudar de vida, que ele não precisa mudar o que está acontecendo na vida dele. Mas se você cortar o mal pela raiz, colocar as regras, colocar os limites, a partir de hoje vai ser assim: na minha casa, minhas regras. Você vai ter que seguir as regras. Você tem horário para dormir, você tem horário para acordar, você faz as tarefas, você trabalha se você quer fumar, se você quer tomar uma cerveja. Até porque eu não recomendo que o dependente químico tome cerveja ou bebida alcoólica. Mas, num primeiro momento, se ele quer fumar cigarro, tomar uma cerveja, sair com os amigos de ativa, ele tem que no mínimo trabalhar e sustentar os vícios dele. Isso que eu falo é muito importante. Então, para que as coisas aconteçam, você tem que cortar as facilitações também. Então, o que acontece? Você só vai jantar
no horário que a comida for posta na mesa. Ah, mas eu não vou estar em casa. Vai ficar com fome. É assim que vai funcionar. É assim que as coisas funcionam. Ele vai ver que as coisas estão mudando dentro de casa. Que antes ele tinha tudo na mão, você esquentava a comida para ele quando ele chegava, você deixava ele tomar um banho demorado de madrugada, porque ele estava cansado, você não sabia o que ele fez, mas não, agora vai mudar. Não, não é assim. A partir do momento em que você fizer esse passo a passo, regras, limites, comunicação assertiva, saber tirar o máximo do proveito daquela situação. Ah, mas ele está me xingando, você ignora, você não discute. Esse é o mais importante, é não discutir, não agravar a briga, para que você não entre na jogada dele. O que ele quer? Ele quer que você brigue com ele e aí acabe dando dinheiro para ele para manter o vício dele, mas na verdade não, você não vai fazer isso. Se ele chegar em casa atordoado, não dê bola para ele. Deixe eu falando sozinho, vá para o seu quarto, enfim, faça isso, que com certeza as coisas vão se encaminhar para o objetivo, e o objetivo é salvar da dependência química quem você ama. Aí sim as coisas acontecem. Ele vai para o tratamento, você busca muito mais auxílio, você busca muito mais ajuda, você se prepara para quando ele voltar do tratamento, não importa de quanto tempo seja a internação, 3 meses, 6 meses, 9 meses, não importa quanto tempo seja, o que importa é que você esteja preparada para viver essa nova maneira de viver com ele, junto com ele, lado a lado. Vocês têm que ser parceiros, não importa se é mãe e filho, pai e filho, esposa e marido, não importa quem seja o tipo de relação familiar que vocês têm. Vocês têm que ser parceiros nessa nova caminhada, e a nova caminhada é a nova maneira de viver a vida em recuperação. Então, se você não quer ver seu familiar entrando e saindo de comunidade terapêutica toda hora, ou clínica, porque a primeira coisa é desgastante. Você fazer todo aquele trâmite, toda aquela correria é desgastante, é complicado, envolve dinheiro, envolve gastos. Tem os dias de visita, muitas vezes as mães, as esposas levam alguma coisa para o dependente químico comer, porque pelo menos onde eu fiz o meu tratamento era permitido, mas a visita era uma vez por mês. Mas mesmo assim tem o custo do deslocamento da casa até o local, tem o custo do almoço, tem o custo do que o pai ou a mãe ou a esposa vai levar para o especial comer. Então envolve diversos fatores. Tem o desgaste emocional. Se tem filhos, imagina os filhos sabendo que o pai está entrando e saindo, ficando fora, afastado do laço familiar, do convívio familiar, inúmeras vezes, e vai explicar o que para essas crianças? Ah, teu pai foi viajar a trabalho? Ah, teu pai foi... Tá onde o teu pai? Onde é que tá o meu pai? A criança vai perguntar. Se a criança pequena não entende ainda, e se já é um adolescente, vai explicar o que para ele? Vai dizer o que para ele? Então, se você não quer ver ele entrando e saindo de clínicas, comunidades terapêuticas, de internações, você deve mostrar para ele que a melhor saída para ele, já que ele já está internado, não importa qual seja a vez que ele esteja internado, se é a primeira ou se já é a terceira, a quinta, você tem que aproveitar aquela situação em que ele já está internado e largar o jogo para ele. Olha, o negócio é o seguinte: já que você está internado, você não está cansado de ficar entrando e saindo de comunidade terapêutica?
É isso que tu quer pro teu futuro? É isso que tu quer ser o exemplo pros teus filhos? É isso que tu quer ser o exemplo pros teus irmãos? Tu quer ficar entrando e saindo de comunidade terapêutica, da clínica? Quantas vezes mais vai ser necessário acontecer todo esse desfecho? Você entra, passa um tempo, volta. Aí se torna um círculo vicioso. É isso que tu quer pra ti? Tem que botar ele a pensar um pouco também. E aí influenciar ele. Mostrar que a vida sem substância é muito mais prazerosa. É muito mais satisfatória. É muito mais alegre. Que ele tem que aprender as armas. Ele tem que levar consigo a caixa de ferramentas que é passado na comunidade terapêutica, principalmente em comunidades terapêuticas. Durante o tratamento é dado como se fosse simbolicamente uma caixa de ferramentas. Para quê? Para quando surgir alguma questão, para quando surgir alguma situação de rua, principalmente, ele souber lidar com essa situação e fazer o quê? Ele abrir a caixa de ferramenta e pá! Vou pegar a chave de fenda e apertar o parafuso. E aí, a partir do momento em que ele aperta aquele parafuso, pronto. Ele passou por aquela situação. Ele soube usar a ferramenta certa. E aí, o que ele faz? Ele liga pro padrinho. Ele liga pro irmão de caminhada. Ele vai na comunidade. Ele se renova. Ele vai na... Eu vou falar missa, porque eu sou católico. Ele vai na missa. Ele procura a espiritualidade dele e ele se renova. Ele vai no grupo de apoio, ele bota o veneno para fora, recebe o remédio pelos ouvidos, como é dito, e aí ele se renova para mais uma semana. Então tem que ser passado esse ponto de vista que talvez ele não esteja enxergando, para que o quê? Para que ele fique refletindo até a próxima semana, até os próximos 15 dias ou até o próximo mês, quando você voltar na próxima visita e perguntar: e aí, meu filho? E aí, marido? E aí, esposa? Como é que foi a nossa conversa? Pensou sobre isso? Como é que está o tratamento? Como é que tu está? Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Como é que tá as coisas? E aí, como é que tá os planos? Vamos viver em recuperação? E aí, vamos fazer dar certo dessa vez? Eu tô aqui, pronta para viver em recuperação contigo. Tô te apoiando a qualquer momento, a qualquer situação, desde que seja para viver em recuperação. Isso é o mais importante. Mas você tem que botar essa conversa em pauta. Então, se você não quer ver ele entrando e saindo de clínica a todo momento, de comunidade terapêutica, você tem que falar para ele toda essa conversa, botar em pautas o que ele quer para o futuro dele, e aí fazer com que ele seja influenciado tanto por você, tanto dentro da comunidade terapêutica, fazer ele se render ao tratamento, e aí sim você vai conseguir salvar da dependência química quem você ama, com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação, com muito respeito e restabelecendo a confiança dele em você. E aí, a partir do momento em que ele confia em você, ele vai se entregar tanto para o tratamento dentro da comunidade terapêutica, como ele vai acreditar muito mais em você, vai se render até mesmo para você. Então, o que eu posso dizer? Minha família também passou, também sabe o que você está passando ou passou. Pois eu mesmo não me rendi ao tratamento, ao primeiro tratamento. Mas tem uma coisa, eu não me rendi ao primeiro tratamento, mas eu não é que seja muita diferença de quem concluiu o tratamento e recai de mim. Só que eu não concluí 2 vezes o tratamento.
Eu tive que ser internado 3 vezes. Na primeira, eu nem sabia onde eu estava, o que eu estava fazendo. Na primeira crise de abstinência eu fui embora. Na segunda, eu me iludi talvez, ou achava que já estava na hora, que eu queria ir embora, viver a minha vida, que eu já estava pronto. Fui embora. Não deu certo. Na terceira, eu não tive mais escolhas. Era a minha última oportunidade. E aí eu enxerguei, foi me passado dentro de casa que eu não tinha mais oportunidades. E aí o que aconteceu? Eu tive que me agarrar com unhas e dentes nesse tratamento. E esse tratamento foi diferente. Foram 9 meses, há 12 anos atrás. Era totalmente diferente um tratamento há 12 anos atrás. E muita coisa eu tive que passar por... não é pela dor, sentir falta das coisas que eu tinha do conforto em casa. Até porque a comunidade terapêutica em que eu fui internado não era não era luxuosa. Pelo contrário, era bem simples, mas com muita regra, muita disciplina, muito tratamento, muito tratamento terapêutico. Era bem terapêutico. Mas com certeza esse modo de tratamento me ajudou muito e fez eu ser quem eu sou hoje. Uma pessoa regrada que vive a recuperação 24 horas por dia, um dia de cada vez. E só por hoje eu não quero mais aquela vida que eu tinha lá atrás. Eu não quero mais. Só por hoje eu estou limpo. E só por hoje eu não usei nada. Então, o que acontece? A minha família sabe o que você passou ou está passando no momento. Eu não me rendi no primeiro tratamento, mas hoje estou aqui, 12 anos limpo, sem recaídas. Contando do terceiro tratamento, eu estou há 12 anos limpo, sem recaídas, fazendo esse vídeo aqui para vocês. E o que eu posso dizer para vocês? Que eu faço esses vídeos para passar conhecimentos e cada vez mais informações para ajudar vocês a salvar da dependência química quem vocês amam. Porque no tempo do meu pai e da minha mãe não teve essa ajuda. Então aproveitem todo o conteúdo que eu disponibilizo gratuitamente para vocês adquirirem o máximo de conhecimento e com isso alcançarem um objetivo. Isso é o que eu peço, que vocês adquiram esses conhecimentos, que é muito importante, e sigam o passo a passo. É muito importante isso aí. E com certeza com esse passo a passo é alcançado o objetivo. Então, pessoal, eu espero do fundo do meu coração que seu familiar faça somente um tratamento. Porque a dor da recaída é muito grande. E eu sei disso porque mesmo sem eu concluir o tratamento, eu já me senti fracassado, eu já me senti um lixo de pessoa, eu já sei que eu fiz a minha família sofrer novamente, gerei preocupação para eles. E conversando com alguns irmãos de caminhada que fizeram mais de um tratamento, o sentimento é o mesmo. O sentimento muitas vezes é de impotência, tanto da parte da família quanto da parte deles. É um sentimento de se sentir uma pessoa que não vale nada, que as pessoas desacreditam, passam a não acreditar mais nele. Então, eu espero que seu familiar faça somente um tratamento, porque a dor da recaída é muito grande e eu não desejo isso para ninguém. Eu espero que dê certo na primeira vez. Eu espero que você aprenda do jeito mais fácil e não do jeito mais difícil, como é dito na dor,
e sim no amor. Com esse vídeo ou com outros vídeos do canal, porque me faz mal ver uma mãe em desespero, sem saber que seu filho não está em casa, não tem hora para chegar e muito menos sabe-se lá onde está, com quem está e fazendo o que. Porque a vida da ativa é diversos comportamentos errados, fazendo coisas erradas, pensando somente na substância, de como vai adquirir uma nova dose, uma nova substância, uma nova dose. Então, é o que eu penso para mim, é o que eu desejo para vocês, que seus filhos, seus maridos façam somente um tratamento e que vocês consigam viver a vida em recuperação, que é uma vida muito plena, muito satisfatória, muito alegre, muito feliz. E é muito bom viver essa vida, uma nova maneira de viver. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e vem para a recuperação.